destacar, algumas pessoas começam a ser incomodadas. E aí quer se levantar contra João. Só que João agora, ele entende que a glória não é dele. Porque a Bíblia diz e menciona assim, que o Espírito Santo ele glorifica a Deus. Então se ele glorifica a Deus, eu não preciso ficar me vangloriando. É por isso, irmão, que tem muitos caindo. Porque tem buscado a glória para si mesma. Eu faço, eu prego, eu anuncio, eu olho e as coisas se manifestam. Não, irmão, é o Espírito Santo de Deus dentro da casa, no ambiente, aleluia. E digo mais, Jesus disse que alguns milagres não foram feitos porque a fé de alguns ali era pouca. Porque se tivesse a fé maior ainda, muitos milagres teriam sido feitos. É por isso que Deus tem deixado algumas pessoas serem abatidas. É por isso que serviu isso muito famoso cair, irmão. Porque ele está no pedestal lá em cima e o joelho dele não está mais no chão. Aí Deus está dizendo, vou tirar lá de cima, vou colocar lá embaixo para entender quem sou eu. Glória a Deus. Estão brincando com o Evangelho. Estão brincando com Deus. Ai, chorabadacá. Fala sério. Tá achando que Deus é menina? Irmão, não adianta. Eu posso esconder do pastor, eu posso esconder do meu líder, mas de Deus eu não escondo. Os olhos de Deus são como uma chama de fogo. Salomão, no final da sua vida, ele entende o conceito de tudo dizer: todas as coisas são nuas perante a Deus, ou seja, nada fique com perto, ou seja, tudo está revelado. Aí João Batista, que entende que a glória não é dele, ele diz: eis aí, ó, eu não quero a glória para mim. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele, não sou eu, aleluia. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Foi essa a missão que me foi dada. E agora eu vejo João dizendo, isso não está na Bíblia, é conjectura dizendo, missão dada é missão cumprida. A Bíblia diz que ele batiza Jesus. O Espírito de Deus desce sobre ele. Jesus sai. João Batista é levado agora para o cárcere. A Bíblia diz que arrancam na cabeça dele, serve numa bandeja. Jesus chora, está triste, mas ele entende que sobre ele também tem uma missão. E olha que interessante, Jesus ele sabe que tem esta missão. E quando ele tem esta missão, ele sabe que o tempo dele está determinado nessa terra. Sim ou não, igreja? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Ele sabe que o tempo dele está determinado. Como ele sabe que o tempo dele está determinado, pastor, ele precisa levantar uma comitiva de obreiros. Olha que interessante. Jesus ele pega pessoas agora, alguns rejeitados pela sociedade, outros excluídos, outros varões de guerra, outros cobradores de impostos, outros pescadores. E a Bíblia diz que cada um tem sua característica. A Bíblia diz que cada um tem o seu dom, cada um tem o seu chamado. E a Bíblia diz que ele junta esses homens e ele começa a chamar a eles. E quando ele chama, ele diz assim: então, vem. E a Bíblia diz que eles começam a seguir a Jesus. Olha que interessante. Jesus não só comissiona esses homens dizendo: olha, eu tenho uma missão. E a minha missão, ela tem um tempo determinado nessa terra. E ele começa a ensinar os discípulos. O que são os discípulos? São os aprendizes de Jesus. E a Bíblia diz que quando ele começa a ensinar eles começam a andar com Jesus por 3 anos nessa terra, irmão. Estão aprendendo aquilo que Jesus estava passando para ele. E a Bíblia diz que eles começam a absorver isso. E isso me chama muita atenção, porque Jesus, ele não é como alguns que estão ou vivem nos dias de hoje, não. Jesus, ele veio para fazer a diferença. O Senhor me traz a memória aqui agora. Lá em João 9, Jesus, ele está entrando no templo. E quando Jesus está entrando no templo com os discípulos, alguns olham, e quando olham, vê um homem que está cego. E a Bíblia diz que ele estava cego e
E os homens que estavam com eles começaram a olhar e notando, foram até Jesus e disseram assim: Jesus, quem pecou? Este ou seus pais pecaram para que ele nascesse assim ou estivesse assim? Aí Jesus, irmão, que é um homem totalmente transcendente, espiritual, ele olha para os discípulos e diz: nem ele, nem seus pais pecaram. Olha que interessante. Jesus não é como muitos nos dias de hoje, que olham, apontam, julgam e condenam. Jesus não é, pastor. Muitos olham, apontam, julgam e condenam. Mas Jesus não. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que a missão tem sucesso? Sabe por que a missão tem sucesso? Porque você tem coragem de fazer aquilo que ninguém fez. Aleluia. Porque você tem coragem de ir onde ninguém foi. É porque você tem coragem de transformar uma vida como ninguém transformou. É porque você está com Jesus, enquanto uns estão olhando, apontando, condenando, julgando, você está olhando com uma visão de misericórdia, dizendo: para mim é um vaso escolhido de Deus. Aleluia, aleluia. Quero contar um outro testemunho rapidamente. Estava eu saindo da igreja, vim pela avenida, cheguei na praça ali embaixo, 2 casais, um homem e uma mulher. Parei e falei para eles: posso fazer algo da parte de Deus por vocês? Pode fazer, pastor. Eu não era pastor, era cooperador. E eles falaram: pode fazer, pastor. Eu falei: eu queria tanto ajudar vocês. Ele falou: mas não foi você que disse que Deus mandou você aqui? Aí eu falei: toma, a primeira lapada. Aí eu falei: foi Deus que me mandou. Aí eu falei assim: mas eu queria ajudar você. Aí ele falou: mas o que você queria ajudar? Eu falei: se eu pudesse, eu queria dar algo para vocês comer, alimentar vocês. Aí ele falou: pastor, eu não quero comida não, porque eu fui naquela igreja ali, pedi comida, não me deram. Eu fui na outra ali, também não me deram. Eu bati na porta daquela casa ali, me deram comida congelada. Pastor, olha o frio que está, inverno, no meio do ano. Aí eu falei: então o que você quer e precisa? Ele falou: pastor, eu só preciso de uma palavra. Libera uma palavra na minha vida. Aleluia. Aleluia. É a igreja do Senhor. Deus te chamou para fazer a diferença. Verdade, aleluia. Senta aqui, pastor. Eu sentei no chão com eles. Tiraram o cobertor que eles davam e falou: senta, para você não sentar no chão. Eu falei: você chega na casa de muitas pessoas aí, eles não puxam nem a cadeira, mas alguém que está na rua puxa o cobertor e fala: senta aqui, para você não sentar no chão. Eu falei: meu Deus, olha só como pode. Aí eu tô lá e eles falaram assim: pastor, você quer comer alguma coisa? Eu falei: eu quero. Eles me deram uma prova para comer. Aí eles falaram: você gosta de prova? Eu falei: gosta. Aí ele falou: come. Eu falei: eu como. Aí na hora que eu abri o saco, pastor, para comer a proa estava toda mordida, toda mastigada. Aí quando eu olhei para a boca daquele homem, daquela mulher, tudo preto, tudo sujo. Aí eu lembrei de um culto de missão, aonde o pastor trouxe uma palavra poderosa no coração de Deus. E aí eu falei: não, eu não posso
E quando chamava os discípulos, ele não só ensinava, mas ele fazia primeiro. Quer ser um bom líder? Faça primeiro, seja espelho para alguém. Alguém está olhando para você. Tem muita pessoa aí, irmão, precisando de uma palavra. Mas muitas vezes só palavra não cura, não salva, não liberta. Pastor, não, você lê um texto, como ouvirão se não há quem pregue nisso? Mas a autoridade de Jesus, irmão, ela precedia a palavra. E depois o seu testemunho de ir e fazer, louvado seja o nome de Deus. Veja bem, Jesus está ali. E alguns leprosos estão no leproséria. Aí a Bíblia diz que encontram com Jesus. Vão dizer os religiosos, saduceus, fariseus, hipócritas. Ele não pode tocar, não pode ir lá. Ele não pode fazer isso que você vai se contaminar. Ei, eu vim foi para as ovelhas perdidas na casa de meu pai, meu querido. Eu vim foi para salvar, para libertar mesmo. Jesus vai lá, fala assim a palavra. Ei, aquele que toca no morto está contaminado. Jesus falou, eu sou maior que a morte, aleluia. Eu vou tocar e quando ele toca, aquele que está morto passa a viver, não, porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Ai, a igreja está perdendo a essência. É por isso que Deus me trouxe aqui para ministrar uma palavra ao seu coração na noite de hoje. Eu tenho orado a Deus e falado, Deus, aonde está a essência da igreja? Muitos não abraçam, muitos já não mais tocam. Muitos, quando vão orar, irmão, tem medo de orar por uma pessoa que está enferma. Um dia o Espírito me repreendeu. A irmã chegou até mim e falou assim, pastor, ora pela minha filha. E eu fui orar. E ela falou, não toca, porque não pode tocar. E eu falei, então não vou tocar. E o Espírito falou, não. Você tem que tocar. Você tem que tocar. E eu dei o ouvido à voz do Espírito, pastor. A igreja está perdendo a sensibilidade espiritual. Muitos não querem mais dar ouvido ao Espírito Santo. Eu toquei na mão, na perna daquela criança, cheia de ferida, e eu orei por ela. Depois de 7 dias, a mãe dela chegou, pastor, a minha filha foi curada. E eu falei, glória a Deus, aleluia. Ela falou, pastor, quando eu disse não toca, foi porque os médicos falaram que isso era contagioso e não tinha cura. Mas deixa eu dizer para você, igreja, o nosso Jesus, ele é a cura. Glória a Deus. Escute. Jesus, ele está ensinando os discípulos e com autoridade, ele não só está ensinando, mas fazendo. Veja bem, os discípulos estão aprendendo com Jesus. Só que, olha que interessante. A história nos diz que o tempo de Jesus passa, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. E se o tempo de Jesus passa, nós vamos ver que o tempo dele, o ministério dele está se findando. E agora, nós vamos chegar ao gol, aonde Jesus está sendo entregue pelos meus e os seus pecados. A Bíblia vai dizer lá no capítulo de número 19 de João, que quando Jesus está na cruz, depois de ser totalmente massacrado, humilhado, porque eu estou resumindo a história, vocês conhecem. Ele diz, está. Consumado está. Ou seja, ele entrega o seu espírito, em outras palavras, dizendo, Pai, a missão que o Senhor me deu. Qual foi?
foi esta missão? João, capítulo de número 1, verso de número 11 em diante. Eu vim para os meus, mas os meus me negaram. Mas todos quanto me conheceram, a esse foi-me dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, Deus nos adotou. Somos filhos de Deus. Interessante que Jesus está falando do Pai. A missão que eu recebi, essa eu terminei. E a Bíblia diz que dele decorre sangue e água. O sangue, que é a remissão dos nossos pecados, e a água simboliza o avivamento a partir da morte da cruz do Calvário. E aí se começa uma nova história diante da igreja. Glória a Deus, aleluia. Olha só que interessante. Nós vamos ver que Deus designa uma missão para quem? Para Jesus. A Bíblia diz que ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Jesus, ele reconhece a sua missão, ele sabe que ele foi designado, e qual era o seu objetivo? Ir até a cruz do Calvário, pagar o preço por mim, por você, e isso ele fez. Só que agora, a história da igreja não para por aí, porque ele deixa uma missão, pastor, para a igreja, não é assim? E quando ele deixa a missão para a igreja, ele diz assim: ora, pois, ficai em Jerusalém. Vocês conhecem a Bíblia, repete comigo: ficai em Jerusalém, para que vós seja revestido de poder. Então Jesus, ele agora delega a missão que estava sobre ele, ele passa para a igreja. Ele passa para a igreja. Então você e eu, irmão, fomos comissionados por Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fomos comissionados por Jesus. E agora essa missão está sobre eu e sobre. Só que olha só que interessante. Quando ele diz ficar em Jerusalém, ele determinou um local, sim ou não? Sim. Ele não diz sai andando por aí. Ele não diz fica na sua casa. Ele não disse cultua pela internet. Não, irmão, vamos trazer para os dias de hoje. Não, não foi isso não. Ele diz ficar em Jerusalém, porque Jerusalém era a capital, o centro, aonde o povo se encontrava, se reunia para andar e estar em comum. E hoje, muitos não querem mais andar em comunhão. Eu oro na minha casa, pastor. Eu busco no cantinho da minha casa. Pega o versículo lá que diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. E quer viver só esse versículo, esquece. O bom é consolar que os irmãos vivem em união e harmonia. Porque é como óleo precioso que desce sobre a cabeça. A cabeça de quem, irmão? Do sacerdote, escorre sobre a barba. A barba de quem? A barba de Arão e desce sobre a história, irmão. As 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, dizendo, vocês estão debaixo de uma cobertura espiritual, aleluia. Ei, amanda, seu irmão, a igreja está perecendo, sabe por quê? Porque um está orando do lado, outro do outro, aleluia. Deus está dizendo, não, é para ficar em Jerusalém, aleluia. É para dar mão um para o outro, é para orar junto, é para dizer para o teu irmão, meu irmão, a tua dor é a minha, o teu gemido é o teu, o teu choro é o meu, aleluia. A igreja unida não só propósito, mas só fé. Olha só, que interessante. Se eu vou construir uma casa, eu preciso de várias colunas, sim ou não? Mas só coluna não sustenta, tem que ter a vida. Então é um conjunto, irmão, para sustentar a obra. Tendo em vista que eu tenho que ter uma fundação bem feita. Então, meu irmão, a igreja é da mesma maneira. Nós temos que primeiro descer para baixo, ali você sai embaixo, para depois crescer para cima. Pastor, mas eu não consigo só, então pega na mão do teu irmão e fala para ele, irmão, ora comigo, aleluia, porque a determinação de Jesus vai ficar em Jerusalém. Sabe o que aconteceu em Jerusalém? 500 pessoas estão orando, buscando a Deus, de dia e de noite, jejuando e dizendo, Deus, cumpre nós a tua promessa. Oh, sabe olha que interessante? Começou orando 500, sim ou não?
A Bíblia diz que só 120 recebeu. Por quê? Onde foi parar os outros 380? Se cansaram no meio do caminho. Olha que interessante, meus irmãos. Jesus disse ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de... O que é um revestimento, irmão? É você estar vestido. É como um colete à prova de bala, né, meu irmão? Você está vestida e você se reveste do colete para não sofrer dano letal. Jesus falou, eu preciso revestir vocês de poder, porque não vai ser fácil, mas alguns, por não suportar o tempo da promessa, saíram do lugar da promessa e por se antecipar no seu próprio caminho, nos seus próprios braços, não vivenciaram e nem viveram a promessa que Deus tinha determinado sobre eles. Glória a Deus. E muitos nos dias de hoje estão agindo assim. Pastor, está demorando muito. Pastor, quanto tempo Deus falou que ia fazer, não fez? Pastor, eu oro todo dia, mas nada acontece. Ei, Jesus falou para eles ficar, não disse quanto tempo iria acontecer, mas a perseverança em Deus, irmão, debaixo de uma promessa e da palavra de Deus. Eles sabiam, talvez, bem puderam, talvez tenham ouvido Jesus dizer que passará céu e terra, mas a palavra dele tem que se cumprir, irmão. Alguns permaneceram na fé, mas outros retrocederam, irmão. E aqui eu aprendo que diante de tudo isso eu não posso retroceder. Sair de Jerusalém é sair do lugar da promessa. Fica mais um pouquinho. O que há de vir virá e não tardará. O que Deus te prometeu, Ele vai te entregar, meu irmão, minha irmã. Oh, Deus poderoso, Nakayanda. Eles ficaram lá, igreja, e quando ficaram ali, a Bíblia diz que próximo entre 8 a 10 dias, 12 dias, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor desceu sobre eles, irmão. Eles começaram a falar outras línguas, foram cheios do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Olha que interessante. Foram cheios do Espírito Santo do Senhor e começaram a falar outras línguas. Atos capítulo 1, versículo de número 8 diz que designou a eles para que vão e sejam testemunha do que viram e ouviram. Ou seja, Deus cumprindo sobre eles o chamado da missão, dizendo, eu comissionei vocês, aleluia. Glória a Jesus. Igreja, atenção. O interessante, que eu questionando a Deus sobre isso, Deus me levou em Éfeso. Quando a Bíblia diz, o apóstolo Paulo instruindo os irmãos a se revestir da armadura de Deus, irmãos. Por que da armadura de Deus? Para que possais resistir às setas inflamadas do inimigo, para que você e eu esteja forte e firme no dia mal, porque o dia mal vem, porque o dia mal chega. Olha que interessante, nós falamos aqui no começo sobre soldado. Quando ele tem uma missão de escoltar, ele vai até o fim. Mas olha só, irmãos, um guerreiro quando ele vai para a guerra, um soldado quando ele vai para a guerra, ele vai sem suas armas? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Não vai. Era Deus mostrando para a igreja, ensinando a igreja. Eu estou te preparando. Você tem uma missão, tem. Mas você não está indo de qualquer maneira, é eu te preparando. Olha que interessante. A Bíblia diz que quando eles foram cheios do poder de Deus, começaram a pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmã José, pregada debaixo do Espírito Santo, ela muda.
A Bíblia diz, pastor, que Pedro, quando ele está sem a presença do Espírito, que vão lá entregar Jesus, o que acontece? Ele logo puxa e ele corta a orelha de Malco, porque é um homem que está sem a direção do Espírito, sem a graça. Mas agora o mesmo Pedro, irmão, cheio do Espírito Santo, ele está na praça, e alguns estão questionando: ei, esses homens tomaram o restinho do vinho lá, se embriagaram, estão tudo bêbado, e Pedro toma a palavra e fala: não é isso não, deixa eu falar para vocês. Foi lido aqui, irmão, já na noite de hoje. Isso para o mundo é loucura, não foi, pastor? Lido ou não foi? Mas alguns não lembram. Aleluia. Lá em Romanos, irmãos, foi lido lá. Louvado seja. Por isso que eu glorifico a Deus, irmão, porque Deus já testificou tudo que eu ia pregar aqui. Aleluia. Aí está lá Pedrão, agora cheio do Espírito Santo. Ele é diferente. Aleluia. Ele não puxa mais a espada carnal, ele puxa espiritual. Agora ele chama na palavra de Deus. Isso aí, irmão, não é, aleluia, o que vocês estão pensando, não. Agora o homem sem a presença de puxar uma espada de ferro, aleluia, ele vai invocar o texto de Joel dizendo: isso aí foi o que profetizou o profeta Joel, que no fim dos dias o Espírito Santo do Senhor seria derramado, aleluia. Louvado seja o nome de Deus. E agora ele começa a pregar com autoridade e ousadia. A Bíblia diz que esse homem ganha aproximadamente 5.000 almas para Jesus Cristo. É por isso, irmão, que nós temos que dar glória ao Espírito Santo. É por isso que nós temos que glorificar o Espírito Santo do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele faz a diferença. Olha, interessante, irmãos, a Bíblia diz que diante disso, alguns discípulos que estavam com Jesus, eu amo, eles começaram a se espalhar, a fazer o ide do Senhor, irmão, pregar a Deus que eu fiz a terra. Mas a Bíblia me chama a atenção de um jovem que foi levantado. Qual é, pastor? É Estevão. E a Bíblia diz que Estevão, ele era um diácono. E aqui está, irmãos, algo que eu aprendo com ele. Ele era um diácono. Só que a Bíblia diz que ele cumpria o seu ministério lá, pastor. E com o tempo que sobrava, sabe o que ele fazia? Está lá na Bíblia. Ele ia para a praça pregar. Jesus está vivo. Jesus está vivo, acima, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele ia lá, pastor, para a igreja no outro dia, fazia o trabalho dele rapidinho, porque ele sabia que ele tinha uma missão. E qual era a missão? Pregar. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo, aleluia. Jesus está vivo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Os religiosos estão dizendo: não, cala a boca, já faz mais de 6 meses, tá vendo aquele monte lá, tá vendo? É o como tá chamado o monte da caveira. Jesus foi crucificado lá, e não. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Jesus está vivo, aleluia. O homem cheio do Espírito, ele não nega o nome de Jesus, ele não nega. O mundo está dizendo para ele: ei, cala, para de falar besteira. É para você é loucura, mas para mim é poder de Deus. Mas estão dizendo aí: Jesus morreu, ele não. Porque eu estou olhando para o céu, estou vendo o céu aberto, aleluia. E estou vendo ele sentado à direita de Deus. Ele está vivo, igreja, ele está vivo. Ele não morreu. Anaias tu me quererias ter. Olha que interessante. Os religiosos, para ser louco, para você é louco. Escute. É muito forte isso aqui. Ele está vivo. A Bíblia diz que pegam pedras e começam a tacar o Estevão. E aqui é muito, me chama a atenção, já vou encerrar.
Porque Estevão ele tem convicção da sua missão e do seu chamado. Eu venho aqui pregar sobre missão. Quem nunca entrou, entra num site chamado portasabertas.com. Eles arrancam os pastores de dentro da casa, pega os filhos dele e fala, nega Jesus. E às vezes você vê o filho falando para o pai, pai, não nega. Mas vão te jogar no fogo. E eles falam, não nega. Eles pegam os filhos e jogam no fogo. E o pai não nega. Quando eu vi isso, eu comecei a chorar. Eu falei, como eu sou falho, sou pecador, Senhor. Muitas vezes Deus me manda ir numa casa e a gente quer viver no nosso comodismo, irmão. Muitas vezes Deus toca o teu coração para tu ir orar por alguém, você nem acredita naquilo que Deus colocou no seu coração, irmão. Eu preguei aqui e falei que o homem cheio do Espírito Santo é diferente. Eu vi, irmão, esse chat chamado Portas Abertas, catando pastor, sair arrastando pelo pé. Chegava lá, irmão, catava um pau maior que esse daqui, ó. E dava de pau de quina na perna do pastor e gritava, Deus, me perdoa, Deus, se fiz algo, mas o teu nome eu não nego, aleluia. Quebraram a perna, quebraram os braços do pastor, mas ele não negou a Jesus. Eu vi 4 jovens, irmão, de aproximadamente 12 anos de idade, fizeram uma fogueira, jogaram eles dentro do fogo e eles queimaram, mas glorificando, dizendo o nome de Jesus eu não nego, aleluia, louvado seja o nome de Deus, irmão. A igreja primitiva pagou um grande preço para ele, você está aqui. E Jesus mais ainda, aleluia. E ele diz para mim, para você na noite de hoje, eu não vos deixarei órfão, aleluia. Eu rogarei o Pai, ele enviará sobre vós a promessa, que é o Espírito Santo de Deus, irmão. Então eu não sei como você chegou aqui hoje, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Todo avivamento é precedido de um grande preço a ser pago. Estevão está pregando, começam a pegar as pedras e dizer, mata Estevão, vamos matar. Olha que interessante, que eles não sabiam que estavam fazendo um favor para Estevão. Não, pastor, porque os altares eles eram construídos por pedras. E cada pedrada que Estevão levava, eu imagino ele dizendo, meu altar está sendo montado. Glória a Deus. Meu altar está sendo preparado. Meu altar está sendo preparado. A Bíblia diz que ele foi morto ali a pedradas. Cada pedrada que era atacada era uma pedra no altar. O altar sendo montado. E a Bíblia diz que ele sucumbe e morre. Mas ele viu o céu aberto e Deus sentado. E Jesus sentado à direita de Deus. Irmãos, olha que interessante para mim será. Aos pés desse cenário, quem está lá? Paulo. Quem está lá? Paulo. Quando falamos de missão, irmãos, falamos de um alto preço a ser pago. Paulo está aqui, irmãos, triste, com o coração machucado, ferido, porque ele está pregando e ninguém está dando crédito. Ele está pregando para alguns e outros estão distorcendo a palavra. É como no dia de hoje, eu e o pastor estávamos conversando aqui, irmãos. Muitos escândalos têm acontecido, tem manchado o Evangelho de Cristo, irmão. Mas é como ele disse, ainda tem os seus remanescentes e tem. Estevão foi um, irmão, permaneceu fiel até o fim. Isso te rendeu uma coroa de glória, irmãos. A Bíblia diz que enquanto ele estava ali, foi morto, pegaram as roupas de Estevão e lançaram aos pés de Paulo. A Bíblia diz que depois disso reacende uma chama, porque isto molda o coração de Paulo. A Bíblia diz que quando ele está voltando para a sua casa no caminho de Damasco, o próprio Jesus aparece diante dele. Saulo, 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 por que tu me persegues?
Ele disse: Senhor, eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo os dos seus. Ele falou: aquele que persegue um dos meus, ele persegue a mim, irmão. Então aqui eu aprendo duas lições. Primeiro, que eu não posso perseguir ninguém, porque a pessoa que eu persigo, eu estou perseguindo a Deus. E a segunda lição, que se eu sou um perseguido, aleluia, Deus está cuidando da minha vida. Louvado. Paulo está diante, irmãos, de um cenário onde os irmãos que vivem em Roma estão sendo contaminados por alguns judeus corrompidos, por alguns gentios que não se converteram, e pelo império dominador de Roma, e aplicando as suas leis. Paulo está triste, só que Paulo está gemendo. Talvez Paulo tenha olhado para o lado e tenha se perguntado: cadê os meus irmãos? Cadê as minhas irmãs? Cadê o grupo de oração? Cadê o grupo de louvor, pastor? Cadê o grupo dos jovens? Cadê? Isso eu estou trazendo para os dias de hoje, irmão. Paulo olhando para o lado e se perguntando: cadê a igreja que orava? Cadê a igreja que subiu o monte? Senhor, como ouvirão, Senhor, se não há quem prega? Como, Senhor, como a igreja tem se calado? O sistema, irmão, está impondo as suas forças, mas a igreja não foi chamada para se calar, igreja. O Espírito Santo foi te dado, irmão, foi um espírito de ousadia e autoridade, irmão. Ai, a sura calossé. Pastor, mas estão me afligindo, estão me atacando, e continua. Pastor, mas e aí, se me levar à morte? A Bíblia diz que aquele que morre em favor de Deus, ele não vai nem ser julgado, ele ganha salvação direta. Paulo diz, aleluia, que o viver é lucro, morrer é Cristo, irmão. Eu vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo: eu já estou sendo entregue, aleluia. E isso para mim é um favor, porque quanto mais rápido ele tirar a minha vida, mais rápido eu chego na presença do meu Deus. Sabe o que eu louvo a Deus, irmão? Que Paulo está gemendo. Só que Deus é tão bom que permite ainda Paulo, antes da sua morte, ele gerar uma alma. Qual foi, pastor? E aqui para mim encerrar. Paulo foi conduzido. Está pregando com ousadia e autoridade. Porque o homem que tem o Espírito de Deus, irmão, não tem medo de pregar, não. Se é verdade, prega mesmo, meu irmão. Prega mesmo, meu irmão. Está com medo de quê? Do sistema? Deixa o sistema para lá, irmão. Deus é maior. Aí Paulo está pregando, a Bíblia diz que não suportam a sã doutrina, a palavra. Batem em Paulo, irmão. Morem em Paulo ao ponto de quem olha falar: está morto. Só que coisa boa é você ter, irmão, como foi falado aqui hoje, o pastor falou. Tem amigos que quando chega na tua vida, ele fica mais chegado do que irmão. Paulo, ele tinha uma intimidade tão grande com alguns discípulos, irmãos, que quando olharam para Paulo, jovenzinha, disseram para ele assim: isso daí morreu, já era. Aí os discípulos, pelo um ato de fé, a Bíblia diz que sai arrastando ele do meio, aleluia. Talvez se perguntando: para muitos morreu, mas para nós ainda não. Por isso é bom, irmão, você ter intimidade com alguém. É você ser próximo de alguém, irmão. Seu testemunho fala muito mais. Paulo aqui foi espancado, mas muitas vezes você está moído espiritualmente. Você não está conseguindo se movimentar, se mover. Mas tem alguém do outro lado orando pela sua vida. Aí Deus lá de cima está dizendo: vão pegar a mão, vão levantar, vão colocar de pé de novo. Aí a Bíblia diz que eles sumam de Paulo. Coloca Paulo de pé de novo. E agora Paulo tem uma grande decisão a ser tomada. Qual é, pastor? Ou ele questiona a Deus, ou ele adora. Aleluia. Ou ele vai fazer a vontade ao qual ele foi chamado, ou ele para. A Bíblia diz que Paulo tinha motivos para sair da cidade e ir embora, porque foi espancado. Mas a atitude de Paulo,
de voltar na mesma cidade. Olha que interessante. Ele volta na cidade e não só volta, mas agora ele começa a pregar com mais autoridade ainda. E quando ele prega com mais autoridade ainda, a Bíblia diz que um jovem chamado Timóteo está lá no canto, se perguntando: ele é doido? Quase morreu ontem aqui. Dessa vez vou matar, vai nada. Ninguém vai tocar na tua vida. Ninguém vai tirar a tua vida. Uracala sé. O inimigo achou que ia te matar. O inimigo achou que ia te derrubar. Você até foi parar no chão, aleluia, mas Deus te colocou de pé. É porque ainda você tem um testemunho a ser revelado nesta terra, irmão. Tem alguém que precisa ver a glória de Deus na sua vida. Paulo estava ali, aleluia, e Timóteo estava observando lá de longe, também se perguntando, dizendo: esse homem aí tinha todos os motivos para ir embora, para não pregar mais aqui. Mas Paulo volta e agora começa a pregar com mais autoridade ainda. Aí a Bíblia diz que Timóteo vê isso e algo gera dentro do coração, dizendo: ei, eu quero ser como esse homem aí, eu quero ser como esse pregador, irmão. Paulo agora está ali, ó, cumprindo um chamado, um propósito, a missão a qual ele fora dá. Se coloque de pé. E a pergunta é, na noite de hoje: até onde você está disposto a ir? Estamos num culto de missão. O ano passado, quem lembra, mataram o pastor no Rio? Quem é que lembra? Não lembra? O pastor fazendo evangelismo na rua. Igual os irmãos fazem, né, irmão? Vocês vão direto lá fazer, ó, na rua lá, evangelismo lá, panfletinho. Estava lá. Pegaram ele e mataram. E aí, irmão? Foi para o céu direto. Sem julgamento. Mas a pergunta é, na noite de hoje, eu não posso deixar de falar, irmãos. Você é crente raiz de verdade? Ou você é um crente oba-oba? Você é um cristão de verdade? Ou você é daqueles que não pode passar uma prova, uma luta, já sai da igreja? O inimigo quer te ver no chão, meu irmão. Mas uma coisa eu sei, posso te afirmar. Se você se manter firme, você pode até cair machucado, ferido, como Paulo caiu. Mas sempre vai ter alguém com a mão estendida para te colocar de pé. E essa pessoa que te preparou foi Deus. Tem pessoas olhando para a sua vida e se perguntando até onde ele vai suportar. Amém, igreja? Amém. Em nome de Jesus, vamos fazer uma breve oração. Amém? Estenda suas mãos para o céu. Em nome de Jesus. Eu quero que uma irmã dê um abraço nessa irmã aqui, ó, de cabelo loiro. Vem aqui uma irmã abraçar ela, vamos fazer uma oração pela vida dela, que Deus abençoe, direcione, guarde. Em nome de Jesus. Jesus te ama muito, irmã. O inimigo luta muito contra a sua vida. Quando eu pregava aqui sobre Paulo, Deus colocava ao meu coração que o inimigo quer te ver prostrada, caída, humilhada. Mas o Espírito de Deus, Ele tem te guardado. Ele tem te cobrido. O inimigo ele deu um grito de derrota, deu, porque se fosse por ele, tu já estava lá no lamaçal de pecado. Mas ele tem te guardado, Senhor e Deus Pai, em nome de Jesus. Deus, que este abraço desta irmã seja como um consolo, uma confirmação, Deus, sobre a vida desta mulher. Deus, por muito inimigo, quando eu pregava, Deus, é como na sala ouvia setas,
lançada na vida desta mulher. Lá estou que ela manchou, urabadacalacé, mas o Senhor, a qual guardou Paulo, a qual ali levantou alguém para auxiliá-lo, ó Deus, dos momentos difíceis da sua vida. Deus, urabadacá, uracalacé, Deus, em nome de Jesus, guarda ela, uracala subida e comanai, xebedé comanai, como o Salmo 91 diz, os que habitam na casa do Senhor, estão no refúgio do Altíssimo, estão descansando à sombra do Onipotente, estão dizendo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Deus, o inimigo lutou muito, mas hoje, Deus, o Senhor aqui nos trouxe para orar, interceder por esta vida, dizendo lá, cala, surabadacalacé, que ela é tua, Senhor, e nada, em nome de Jesus, vai perturbar a vida desta mulher. Senhor e Deus Pai, aqui está a tua igreja. Em nome de Jesus, Deus, eu quero te agradecer por esta rica oportunidade, por esta palavra pregada na noite de hoje. Deus, que o Senhor desperte a tua igreja. Foi louvado aqui na noite de hoje, que o teu Espírito avive a tua igreja, como antigamente nos dias passados. Deus, avivamento é precedido de um grande preço a ser pago. Porém, quando nós entendemos, como disse Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a tua igreja há de peregrinar nesta terra, com grande ousadia e autoridade. Por isso, cobre eles com teu sangue, dá vitória, abençoa, visita, vai ter tudo lá de cada irmão e irmã que aqui está. Visita, Deus, crianças lá, dentro, ó Deus, daquela casa, daquele leito. Em nome de Jesus, guarda da enfermidade, repreende, lança por terra, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarda essas jovens e jovens que aqui estão, abençoa, direciona a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha rica oportunidade em nome. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, tome posse dessa palavra nessa noite, porque ela veio de Deus. Amém? Achei maravilhoso quando nosso irmão